Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Que alegria estarmos juntos na presença do Senhor. Vocês aí nas casas de vocês, transformando esse momento num momento de culto, num momento de adoração. Vamos manter a nossa reverência diante de Deus nesse momento. Vamos fazer desse tempo um tempo muito bem aproveitado diante do Senhor. E que alegria poder estar aqui para poder ministrar também ao teu coração, à tua família, à tua casa e dizer que Deus é grande em todas as coisas. Nós vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Logo em seguida nós teremos o nosso momento missionário, que será presidido pelo presbítero Ricardo Moliterno. Ele virá aqui e fará esse tempo. E logo depois nós teremos a leitura da palavra, o louvor e também a exposição das Sagradas Escrituras. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Senhor por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado. Engrandecemos ao Senhor porque o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom em todas as coisas. Te agradecemos por isso, Pai, e colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. E que especialmente esse tempo em que estamos em nossos lares, em que estamos, ó Deus, cuidando das nossas famílias, evitando, ó Deus, qualquer risco de contágio, que seja um tempo, ó Deus, de adoração. Nós Te adoramos por aquilo que Tu és. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é único. Por isso, ó Deus, é que nós Te adoramos da beleza da Tua santidade. Abençoe o nosso culto de hoje. Fala aos nossos corações. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. E fala também aos nossos corações, transformando as nossas vidas na Tua presença. Guarda, Senhor, as nossas casas, nossas famílias e abençoe-nos em tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. O presbítero Ricardo Moliterno fará o momento missionário. Boa noite, irmãos. A graça, a paz e a alegria do Senhor. Nós estamos, então, agora vamos apresentar o alvo de oração, de intercessão da semana do Ministério de Missões. E o alvo é o pastor Márcio Coyote, conhecido como Coyote. O Coyote, ele é parceiro da igreja, a igreja é parceira do ministério dele, e ele é o fundador e coordenador da Missão Refúgio, que trabalha com crianças, jovens e adolescentes lá em Cambé. Ele nos mandou um zap que mostra uma realidade que a gente não costuma pensar. Eu quero compartilhar com os irmãos e depois pedir a oração dos irmãos. Bom dia, Ricardo. Tudo jóia? Aqui está tudo bem. Sou grato pelas orações. Nossos motivos são pelas crianças que hoje estão cuidando de seus irmãos, dos estudos deles, da casa e tudo mais, já que não tem aonde eles poderem ficar e assim estão sobrecarregados. Pelas crianças que estão praticando automutilação e que estamos diretamente atendendo. Pelas mães e pais que estão desempregados e passando por enormes dificuldades financeiras e mesmo o refúgio ajudando, ainda assim não é o suficiente. Por mim, Michele e Fábio, que continuamos a trabalhar, e por nossa equipe, para que Deus nos proteja. Deus abençoe, irmão. É o jeito dele conversar, falar com a gente, falar com a igreja. E ele fala dessa realidade das crianças que sofrem também consequências dessa pandemia por causa da situação dos pais. Eles têm que ficar em casa cuidando de outros irmãos menores, muitas vezes, sem condições. E isso está trazendo certamente uma pressão psicológica nessas crianças. E eu quero pedir aos irmãos a oração por elas, pelo Ministério Refúgio também, pelo Márcio, sua família, pela sua equipe, que eles possam ser um instrumento de Deus que vai dar suporte, continuar dando suporte, como ele sempre tem feito, a essas crianças lá de Cambé, da região de Cambé. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, meu Deus, pela Tua misericórdia que o Senhor tem mostrado através do Teu servo Márcio, Senhor, meu Deus, a sua equipe, o ministério que ele tem desenvolvido lá em Cambé, Senhor, meu Deus, focado nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Essas crianças, Senhor, meu Deus, têm passado por situações muito complexas que elas nunca passaram antes, responsabilidades que têm que assumir, Senhor, meu Deus, que têm trazido consequências, Senhor, meu Deus, não só físicas, mas principalmente emocionais também.
Nós queremos colocar no Teu altar a vida dessas crianças. Nós queremos colocar no Teu altar a vida dos pais delas, Senhor meu Deus, e pedir que o Senhor proveja misericórdia, Senhor meu Deus, que o Senhor mostre, Senhor meu Deus, todo o Seu amor, todo o Seu cuidado, Senhor meu Deus, toda a Sua boa mão abençoadora na vida delas, Senhor meu Deus. Tem cuidado, Senhor meu Deus, levanta a igreja, levanta pessoas como Márcio, levanta outros, Senhor meu Deus, para estar sendo o Teu instrumento, Senhor meu Deus, de bênção, de refrigério naquele lugar, Pai. Nós pedimos pelo Márcio, pela sua esposa, pelo seu filhinho, nós pedimos pelo ministério, Senhor meu Deus, que o Senhor continue a sustentar esse ministério, prover, Senhor meu Deus, todos os recursos que são necessários, Pai. Abençoa-os, cuida deles, Senhor meu Deus, e usa a Tua igreja de maneira poderosa, Senhor meu Deus, para fazer a Tua obra naquele lugar. É isso que nós queremos orar em nome de Cristo Jesus, Seu Filho, Senhor nosso. Amém, Pai. Dando continuidade ao nosso culto, leremos a palavra de Deus no Salmo de número 93 e logo em seguida passaremos aos cânticos de louvor e de adoração ao Senhor. Salmo 93 diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, ó Deus, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu furor e o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas e do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Esse Deus que reina soberanamente sobre todas as coisas, merece o nosso louvor e é digno da nossa adoração. Faça isso através dos cânticos de louvor nesse momento que teremos a seguir. Maravilhoso é
Amém. Como é bom louvar o Deus que criou o universo e está reinando glorioso. Esse mesmo Deus, Ele é fiel, e é isso que nós vamos cantar agora. É um Deus que permanece fiel. A palavra do Senhor diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E diante dessa revelação do caráter do Senhor, nós vamos adorar o Senhor que é fiel. Em meio aos problemas, em meio às nossas lutas, aos nossos dilemas, Ele permanece nos sustentando. Você tem provado disso, eu tenho certeza, nesses dias. Nós temos provado disso nesses dias. E vamos louvar então o Deus que permanece fiel em nossas vidas. Nós vamos ainda louvar o Senhor, que tem o nome santo, que está acima de todo nome. E a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante desse nome. Nós vamos proclamar isso, mas proclamar isso também com uma responsabilidade, como cristãos, de anunciar esse nome para que todo joelho se dobre. Eu sei que um dia isso vai acontecer, a profecia do Senhor, o dia do Senhor vai chegar e todo joelho vai se dobrar. Mas nós temos a responsabilidade hoje de proclamar esse nome para que ainda joelhos possam se dobrar ao nome do Senhor. Vamos cantar isso, vamos exaltar o nome do Senhor, que tem o nome que está acima de todo nome, o santo nome. Toda criatura se
santo e nós aqui proclamamos isso com o nosso coração alegre, sabendo que o Senhor é fiel, cumpre suas promessas, que nunca nos abandona, nunca falha, sabendo também, ó Pai, que nós fomos comprados, redimidos pelo sangue de Jesus para sermos teus filhos e assim proclamarmos as suas virtudes, proclamarmos esse nome grandioso. Senhor, usa-nos para sermos instrumentos seus, para que mais joelhos se dobrem diante do teu santo nome. E que tua igreja continue a cumprir essa missão, ó Pai, de proclamar as virtudes do Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Pai, louvado seja o Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria te convidar para dar atenção àquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Eu te convido para a leitura das Sagradas Escrituras, que estão lá no livro de Josué. Nós tivemos na semana passada conosco o reverendo Isaías, em comemoração ao aniversário da nossa igreja, assim como o reverendo Osni Ferreira no domingo anterior, e o reverendo Isaías usou o texto de Josué. E hoje nós vamos voltar para o texto de Josué. Josué, no capítulo 14, são 15 versículos. Nós faremos a leitura toda desse texto, mas eu convido você para um tempo de atenção e de reflexão na palavra. Josué, capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto às 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me convidou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, ou os Anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quinerate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Meus queridos irmãos, na última pregação que nós fizemos, nós abordamos aqui o tempo como uma coisa que não para. E abordamos o tempo a partir desse fator, ou como sendo um fator positivo, algo que está sempre a nosso favor. Mas o tempo, de repente, ele pode passar de parceiro a inimigo, a adversário, porque o cansaço
vem mediante a espera. Quanto mais se espera, quanto mais o tempo passa, mais nós nos cansamos, especialmente nesses dias de pandemia. O cansaço gera em nós um certo relaxamento dos nossos cuidados, gera em nós um desânimo, gera em nós a impressão de que as coisas não acontecem, nada está ocorrendo. De maneira que é necessária, então, a perseverança. Ela é necessária porque ela é uma fonte que nos estimula desde as iniciativas prosaicas do dia a dia até os grandes projetos de vida que nós temos. Muitos projetos já foram abortados por falta de perseverança, muitos sonhos já foram frustrados por falta de perseverança. Aliás, a perseverança é o quinto ponto dos 5 pontos do calvinismo, a perseverança dos santos. Há uma discussão aí entre ser a perseverança dos santos ou a perseverança de Deus. É claro que Deus é perseverante, Deus é fiel, mas o fiel também permanece em Deus e persevera. Temos aqui a história de Caleb, filho de Jefoné. Por ser da tribo de Judá, ele já teria garantida a sua herança entre os israelitas na terra prometida. Ele entraria naquele sorteio. As sortes que eram lançadas da distribuição da terra era para evitar queixas. Cada um teria o seu sorteio, então ninguém poderia reclamar. O Urim e o Tumim, que seriam apresentados pelo sacerdote Eleazar, iriam determinar que área de terra pertenceria a cada tribo. Josué e os cabeças de família também fariam essa distribuição. Mas Caleb foi até Josué e reclamou um direito adquirido quando ainda era espia, quando ele ainda foi um daqueles 12 espias que foram sondar a terra. Na verdade, por causa daquele ato, ele tinha um crédito devido à sua lealdade. Aliás, o seu histórico de fidelidade a Deus, o seu histórico de fidelidade a Moisés e o seu histórico de fidelidade a Josué deram a ele esse privilégio na distribuição da terra. E por 3 vezes nós vemos aqui nesse capítulo 14 o texto falando sobre a perseverança de Caleb. Esse é o nosso assunto hoje, a perseverança. O nosso tema hoje é esse, Caleb, um exemplo de perseverança. Guarde isso, Caleb é um exemplo de perseverança. Essa perseverança de Caleb, ela primeiro se inspira na vontade de Deus. A perseverança sempre se inspira na vontade de Deus. Se você pegar aqui os versículos 2, 5 e 6, nós vamos ler que o Senhor é quem dava as ordens. A vontade de Deus era expressa através das suas ordens, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. No versículo 5, como o Senhor ordenara a Moisés. E aqui no versículo 6, ele diz que foram até Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Significa que Deus deu ordens, ele deixou muito bem determinado. Ele deixou tudo determinado para que não houvesse erro. Tudo bem que de vez em quando a gente ouve algumas expressões de que Deus pede algumas coisas de nós. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 12, e também o profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, nós vamos encontrar uma expressão: Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti. Na verdade, o verbo pedir aí tem o sentido de requerer, tem o sentido de exigir, tem o sentido de mandar. Porque Deus não pede nada para ninguém, Ele manda, Ele ordena, Ele fala e nós devemos obedecer. Quer um exemplo disso? Lembram da história de Balaque? Balaque era um rei moabita, e à medida em que o povo de Israel avançava, foi chegando perto de Moabe, Balaque se assustou com a presença do povo de Israel, foi até Balaão. E Balaão era um adivinho, era um encantador, e ele tinha também as suas consultas a Deus. Balaque contratou Balaão para que ele fosse e amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão tentou, foi sondar o povo, teve o evento da sua mula, porque Deus foi colocando barreiras à caminhada dele, e somente a mula é que via aquilo, ele não via as barreiras que Deus colocava, o anjo do Senhor estava cercando-o ali, até o momento em que ele chegou diante do povo de Israel e abençoou o povo de Israel. Fez isso por 3 vezes. Mas o que é mais interessante, quando nós lemos no livro de Números, no capítulo 23, a história dele começa no capítulo 22 de Números, mas no capítulo 23, no versículo 19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo ele falado, porventura ele não fará?
Mas em Números 23, versículo 20, ele faz uma declaração sumamente importante e muito forte. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele, Deus, abençoou, não o posso revogar. Ou seja, depois que Deus fala, nós não temos como revogar. A palavra de Deus é final, a palavra de Deus é de ordenança. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, ele está dizendo que os israelitas eram inimigos do Evangelho, por causa do Evangelho. Mas ele diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Alguns comentaristas dizem que são irretratáveis. Deus não volta atrás naquilo que Ele promete, naquilo que Ele decide cumprir. A tradução revista e corrigida fala que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Foi por isso, talvez, que aqui no versículo 9 de Josué, capítulo 14, Moisés jurou, dizendo que a terra em que Caleb pusesse os seus pés seria dele. Essa terra seria dele, e esse juramento de Moisés é porque ele confiava na palavra de Deus. Cuidado com os juramentos. Jesus Cristo disse certa vez, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 33, que nós não devemos jurar por nada, porque nós não conseguimos mudar nada, nós não alteramos nada no curso da história. Ele chega a dizer que nós não podemos tornar um fio de cabelo branco ou preto. Hoje é claro que a gente pode dar uma tingida, mas a gente não muda a cor de fato. Nós podemos maquiar, mas não podemos mudar nada. O exemplo de perseverança de Caleb é inspirado na vontade de Deus. É essa vontade soberana que nos inspira a perseverança. Mas essa perseverança é também uma decisão humana. Ela ecoa na decisão humana, ela encontra eco na decisão do ser humano. Nos versículos 6, 8, 9 e 14, nós vamos ler sobre isso. Versículo 6, o Caleb chega para Josué e diz: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ou seja, está falando de nós. Deus falou acerca de nós. E o versículo 8 e 9, os versículos 8 e 9 dizem assim: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés jurou: certamente a terra em que pusestes o pé será tua, dos filhos, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E Josué faz essa declaração mais tarde também, em que ele perseverara, lá no versículo 14, em seguir ao Senhor. Ele falou de si: eu perseverei em seguir ao Senhor. Moisés falou dele: você perseverou, tu perseveraste em seguir ao Senhor. Josué entende isso também, que ele seguia ou perseverava no Deus de Israel, na crença no Deus de Israel. E aí você pode pensar assim: é daqui então que brota aquela teoria de que o otimismo é recompensado. Aliás, era uma recompensa muito grande pelo otimismo, e a recompensa é clara, que ele tinha vitalidade, ele tinha energia, ele tinha memória, se lembrou até da promessa de Deus. Mas o próprio Caleb, ele entende que essa recompensa pelo seu otimismo não é só pelo seu otimismo, não é essa visão humanista das coisas. O versículo 10, ou no versículo 10, ele diz assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. O Senhor me conservou. Então não é por causa do seu otimismo, não é por causa da sua coragem, é porque o Senhor o sustentou. Brotou de Deus, mas encontrou eco no seu coração. A decisão humana, quando ela é tomada corretamente, ela revela a vontade de Deus e revela a retidão de Deus. Até porque, se as escolhas fossem meramente nossas, se as decisões fossem nossas, elas viriam contaminadas pelo pecado. E os efeitos da queda tornariam essas decisões ruins, e a ruína seria fatal. Até porque longevidade só não resolve muita coisa, saúde só não resolve muita coisa. É claro que nós desejamos isso: quero viver bastante e quero viver bem, mas qual é melhor? Viver uma longa vida sobre a face da terra
ou viver a vida eterna na presença de Deus? O Senhor Jesus Cristo, certa vez, prometeu isso aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 6, nos versículos 39 e 40, ele diz exatamente essas palavras: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Creia nessa palavra, tome uma decisão por Jesus Cristo. Essa sua decisão por Jesus Cristo vai te dar vida eterna. É possível até que te dê longevidade, mas vai te dar vida eterna e vai te dar a certeza de que você foi um escolhido de Deus. Essa perseverança é inspirada na vontade de Deus. Essa perseverança encontra eco na decisão humana. E em terceiro lugar, essa perseverança resulta na disposição do coração do servo. Ou melhor dizendo, essa perseverança altera a motivação do servo de Deus. Nós lemos isso nos versículos 7, 10, 11 e 12. Vejam o que esse homem está dizendo aqui no versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Eu falei aquilo que estava dentro do meu coração. Mas não era só esse coração que o mantinha motivado. Vejam o versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Deus está comigo. Não é só porque eu tenho bons sentimentos no coração, mas Deus prometeu. E quando Deus promete, nós seguimos adiante. E aliás, esse homem era uma pessoa exemplar, porque o seu comportamento era diferente. Quando nós lemos lá em Números, no capítulo 14, a história de Caleb, nós vamos ler no versículo 24, que Caleb tinha uma mentalidade diferente. Vejam o que diz a palavra acerca dele. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Tão certo como eu vivo, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. O que foi determinante para Caleb foi a sua perseverança. O Caleb tinha esse diferencial diante de Deus. Ele perseverou em seguir o caminho do Senhor. Por que eu estou dizendo que a sua perseverança foi determinante? Ele estava com 40 anos quando fez essa primeira incursão na terra prometida. Foi como espia. 45 anos depois, ele volta lá, não mais como um espia, mas como um conquistador. Um homem que já tinha uma área delimitada, um território demarcado, para que ele e a sua família pudessem perpetuamente habitar ali. Por que ele está dizendo? Um espírito diferente, um espírito maior, está dizendo o texto aqui no versículo 24, um outro espírito, e perseverou em seguir-me. Essa perseverança foi o que determinou a sua vitória. Mas não era só a perseverança. Além da perseverança, ou juntamente com a perseverança, aqui no capítulo 14 de Josué, no versículo 11, olha o que esse homem fala de si mesmo. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Olha o que ele diz: tanto para sair a ele, como para voltar dele. Ou seja, ele estava com muita coragem, ou então ele era muito petulante. Das duas uma, ou a sua arrogância tinha chegado ao seu limite, ou então ele estava realmente motivado a continuar lutando. Quando ele fala que tinha a mesma força de 45 anos atrás, e quando ele diz que estava disposto, determinado a sair para a guerra e voltar dela, ele estava dizendo: eu quero sair para a guerra e quero vencer.
Era um homem que encontrava a sua motivação em Deus e partia em busca dos seus projetos, dos seus sonhos e das promessas de Deus, sobretudo. E pensam vocês que o combate dele seria pequeno? A terra que foi destinada a ele, conforme o versículo 15 aqui de Josué 14, é a terra de Hebrom. Essa terra de Hebrom, antes, era Kiriat Arba. Arba, diz aqui o versículo, foi o maior homem entre os Enaquins, os Anaquins. Os Enaquins eram gigantes. Kiriat Arba era o gigante do gigante, era o maior que os gigantes. Aliás, dizem alguns comentaristas, alguns estudiosos, que essa raça de Enaquins era uma raça que tinha o pescoço mais longo, por isso ela era maior do que os outros. É muita presunção de Caleb, me perdoem, querer enfrentar esses homens. Eram gigantes maiores do que os demais gigantes. Mas ele encontrava a sua força em Deus, ele encontrava a sua motivação em Deus. A sua motivação estava alterada porque ele perseverou em confiar em Deus. O Senhor Jesus Cristo também fala que a nossa vitória é dada pela perseverança. Lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 19, ele está falando sobre o princípio das dores. E começa a relatar um punhado de coisas que aconteceria, uma série de coisas que aconteceria no final dos tempos. Mas ele encerra uma parte da narrativa dizendo exatamente essa palavra: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quer ganhar a vossa alma? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Se quer ganhar a alma, é da perseverança. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. São palavras de Jesus Cristo. Meu querido irmão, nós vivemos dias difíceis. E em dias difíceis, em tempos maus, é muito difícil perseverar na fé. Mas é justamente nesse dia mau que nós devemos perseverar na fé, e Caleb é um exemplo disso. E o exemplo que Caleb nos dá é de que existe vantagem em crer e esperar e perseverar. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz que existe uma nuvem de testemunhas que nos cercam. E por causa disso ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Os olhos voltados para Cristo com perseverança. E para concluir, eu quero ler em Apocalipse no capítulo 14, no versículo 12 para você. Esse texto vai falar de algumas vozes que o evangelista João estava ouvindo no momento em que o Cordeiro e os seus remidos são reunidos ali no Monte Sião. E aqui ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança dos santos é o que vai nos dar assento na presença do nosso Deus. Que Ele nos faça perseverantes, que Ele nos dê a alegria em servir e que essa perseverança possa contagiar a outros. A perseverança de Caleb se inspirava na vontade de Deus. A perseverança de Caleb ecoava na decisão humana, repercutia na decisão humana, reverberava no seu coração uma decisão. E essa mesma perseverança que alterou a sua motivação é que resultou numa disposição de alma em servir continuamente ao Senhor. Que sejamos assim, sigamos esse bom exemplo de Caleb e nos firmemos com perseverança na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, encerrando o nosso culto, só dizendo a você que na quinta-feira nós retornaremos com a nossa reunião de oração. Participe conosco dessa bendita hora de oração, tem sido um tempo gostoso, vários irmãos têm participado ao vivo conosco e orando. Traga lá a sua intercessão, deixe lá no chat se você não puder entrar ao vivo conosco. E também não perca, no domingo de manhã, às 9h30, a nossa escola dominical. Estamos fazendo uma viagem muito gostosa com o apóstolo Paulo nas suas missões. As viagens missionárias de Paulo são um desafio para nós, então participe conosco no domingo. Temos a reunião de oração de terça-feira com as mulheres não podem perder esse momento especial. E não se esqueçam,
As crianças estão tendo também o seu cultinho, né, a sua escola dominical. As professoras estão de uma maneira muito brilhante, de uma maneira muito bonita, preparando um material especial para as crianças desses dias de pandemia. Aproveitem, os pais estão recebendo, mas você pode ter acesso a esse material também, seja no Facebook ou no YouTube da igreja. Procure e utilize aquilo que a gente está oferecendo nesses dias, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e terminaremos com a oração e a bênção apostólica. Pai amado, obrigado por podermos oferecer ao Senhor o nosso culto e a nossa adoração. Obrigado porque essa noite é especial, o Senhor nos desafia à perseverança. Obrigado, Deus, pela vida de Caleb, pelo seu exemplo de perseverança. Obrigado, Deus, porque ele se inspirou nas ordens do Senhor. Obrigado, Pai, porque ele se inspirou nos mandamentos do Senhor. E assim, ó Deus, pudemos ver que as suas decisões refletiam a vontade do Senhor. E o seu coração foi alterado, a sua alma foi modificada, e ele encontrou disposição, motivação para continuar seguindo também no Senhor. Obrigado por isso, ó Deus, pela lição de hoje. E rogamos-te em nome de Jesus que o Senhor nos dê uma boa semana. Que essa semana que está se iniciando seja uma semana, apesar das lutas e apesar das dificuldades e apesar das nossas limitações, que seja um tempo de vitória, que seja um tempo de busca, que seja um tempo de dedicação, que seja um tempo, ó Deus, em que nós superemos as nossas próprias expectativas e que nós possamos ver a mão do Senhor nos conduzindo em meio, ó Deus, a esse momento difícil que vivemos. Que o Senhor nos dê paz ao coração e nos dê perseverança na fé. Guarda-nos em teus caminhos, livra-nos, ó Deus, do mal do pecado, livra-nos, ó Deus, da Covid, livra-nos, ó Deus, de qualquer enfermidade ou de qualquer enfermidade da alma nesses dias em que estamos presos dentro de casa. E que a tua bênção seja sobre o teu povo nesta hora. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. E a graça de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.